Décio Lima, candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. Décio, que já esteve conosco há mais ou menos uns 3 meses atrás, na condição ainda de pré-candidato, e hoje volta para esse momento importante, já que estamos aqui conversando com todos os candidatos a governador, abrindo esse espaço amplo, democrático, para que você, ouvinte da Rádio 10 do Litoral, possa conhecer o seu candidato, se apoderar das propostas desse candidato e, quem sabe, decidir o seu voto para as eleições do próximo dia 2 de outubro. Décio Lima, seja muito bem-vindo, uma boa noite, que prazer conversar com você. Professor Reoli Borges, o prazer é todo meu poder interagir com você, que é uma expressão de conteúdo da radiodifusão de Santa Catarina, a partir desse lugar tão querido e que eu vivo muito próximo, que é a querida cidade de Itapema. Prazer enorme poder então estar com você, com a Rádio Cidade, e poder debater um pouco nesse espaço que você me dá, junto com seus ouvintes, essa conjuntura complexa do Brasil e também de Santa Catarina. Complexa e, ao mesmo tempo, professor, desafiante para toda a democracia e para todos nós, que temos uma função de protagonizar esperança para o nosso povo, de resolvermos os problemas da nossa gente e podermos conduzir os caminhos que são aqueles da esperança, do amor, da melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Portanto, um prazer enorme estar contigo. Ô Décio, o prazer é todo nosso e, mais uma vez, obrigado a toda a sua assessoria e a você especialmente por esse espaço dedicado aqui à Rádio Cidade. Décio, eu quero saber, primeiro eu quero te perguntar o seguinte, você é um conhecedor do Estado, né? Você é um político experiente, já foi vereador, já teve inclusive uma experiência significativa no Executivo, comandando uma das principais cidades catarinenses, foi deputado federal por vários mandatos. O que o Décio traz de novo? E o que Décio vai levar, especialmente nessa campanha, no convencimento do cidadão catarinense a apostar na sua eleição no próximo dia 2 de outubro? Qual é, na sua opinião, Décio, o grande motor que te move e, especialmente, o que você vai trazer de novo ou de mais importante para essa população catarinense que tanto anseia por um bom gestor, por um bom governante, por um bom momento? Como é que está isso na sua cabeça? Professor Reoli, eu sempre fui movido pela causa. Eu sou um daqueles meninos que fui tomado pela indignação da falta de democracia, filho de um período trágico para o povo brasileiro que nos subtraiu aquilo que é mais importante em qualquer nação do mundo, que é a democracia. Ali eu comecei a dar os primeiros passos na luta pela liberdade, pela democracia, enfrentando a ditadura, o que não era fácil. Na luta do movimento estudantil, me permitiu ser presidente da União Catarinense dos Estudantes, de vários diretórios acadêmicos, e, portanto, fui tocado a todo momento pela causa do processo democrático. Eu não entrei na política para fazer carreira. Eu não entrei nunca na política buscando espaços institucionais. Eu pertenço a uma causa. Isso me levou a ser vereador dos trabalhadores, eu era advogado dos trabalhadores na cidade de Blumenau, dos sindicatos dos trabalhadores, sempre com um lado na vida e na política. E, como você registrou, fui prefeito da cidade de Blumenau por 2 mandatos, eleito, reeleito, com uma expressiva votação, todas no primeiro turno, e com isso fizemos um processo de governança que, com orgulho, digo a você e aos seus ouvintes, saímos com 85% de aprovação, aferido à época pelo IBOP, naquele momento da vida de uma cidade que é importante, como você registrou, para Santa Catarina. Depois fui deputado federal, administrei o Porto de Itajaí, sou daqui do Vale, e o que me motiva nesse momento, sobretudo, infelizmente, é dar a minha contribuição primeiro para a democracia, que sofre profundos lampejos autoritários
de quebra do Estado de Direito, de utilização recente do Ministério Público, do Judiciário, que estabeleceu, infelizmente, no momento em que vivi no Congresso Nacional, uma ruptura do Estado de Direito e da democracia com o golpe que ocorreu no dia 17 de abril de 2016. Portanto, o que me motiva, primeiro, é a democracia. Eu estaria muito triste, eu acredito que você também, como uma pessoa da comunicação, se nós não tivéssemos aqui ajudando a construir a democracia. A rádio, por exemplo, Cidade de Itapema, ao nos permitir vir aqui debater, ela está dando uma contribuição significativa para a gente possa garantir a democracia, que é um valor universal para todos nós, mas que, neste momento, é preciso que a população entenda o lado daqueles que estão em disputa ao governo do Estado e à presidência da República. Por outro lado, professor Reuli, eu sou pertencente a um lado. Eu sou o candidato do presidente Lula, o único candidato em Santa Catarina que traz a luta deste processo, que provou a nossa resiliência e que hoje traz a possibilidade, sobretudo, da retomada da esperança do povo brasileiro e também do povo catarinense. Eu sei, professor, que esses momentos eles foram muito difíceis. Eu compreendo que muitos dos nossos ouvintes têm ainda admiração pelo Bolsonaro. Mas eu aqui trago para você, o Bolsonaro não teve nenhuma responsabilidade e carinho e admiração pelo povo de Santa Catarina. Nós estamos vivendo um período em que o povo catarinense remete para o governo federal 97 bilhões de reais de impostos e retorna-se apenas 7 bilhões para Santa Catarina neste modelo republicano. Para se ter uma ideia, na época do presidente Lula, nós tínhamos um retorno, como ocorrido em 2008, de 60% dos impostos em obras e investimentos que ocorreram ao longo da história em Santa Catarina, como foi a duplicação da BR-101 Sul, a ponte Anita Garibaldi, que impactaram em 9 bilhões de reais o crescimento do PIB catarinense, como foram as obras de infraestrutura que eu trouxe para o Porto de Itajaí, quando administrei o Porto, que impactaram no crescimento do nosso estado em mais 2 bilhões de reais do PIB de Santa Catarina. Um governo que tratou Santa Catarina com carinho. E é esse lado que eu quero representar e que estou aqui diante de você para representar. Uma retomada, portanto, da esperança do nosso povo, de respeito com o povo catarinense, para que nós possamos enfrentar vários problemas que nós temos hoje no nosso estado. Desde a infraestrutura, na saúde, na educação, em todos os aspectos que hoje, infelizmente, Santa Catarina está ressentida com acontecimentos que paralisaram a construção efetiva de uma caminhada de melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Para se ter uma ideia, professor Reuli, nesse momento que eu estou dialogando com o senhor, nós temos 140 mil catarinenses na fila esperando uma cirurgia eletiva. Isso nunca aconteceu no nosso estado. Pessoas que acordam de manhã e não sabem se vão sobreviver, aguardando uma cirurgia que é fundamental para garantir a sua própria sobrevivência. Eu estive agora recentemente em Chapecó e recebi o diagnóstico da fila de espera e
me disseram que na velocidade desses acontecimentos nós iríamos levar 4 anos para resolver o problema de pagamento desta fila enorme que submete o povo catarinense a um absurdo que nós nunca registramos na nossa história. Para se ter uma ideia, nesse momento que nós estamos aqui dialogando, mais de 500 mil de catarinenses estão na vulnerabilidade alimentar, que provavelmente grande parte deles, até o presente momento, acordou de manhã sem que tivesse sequer uma refeição até o presente momento e não tem segurança alimentar, a não ser pela solidariedade, que é uma prática comum, graças a Deus e felizmente, do povo catarinense. Então, é isso que me move. Nós não podemos, num Estado que é a 6ª economia do Brasil, viver com um retrato dessa natureza. Eu passei agora, professor Reuli Borges, por todo o extremo oeste catarinense, desde Santa Helena, São Miguel do Oeste, pelas estradas, Guaraciaba, passei pelo oeste catarinense, passei pelo meio oeste catarinense. É um retrato que eu não imaginava que o nosso Estado fosse ficar submetido às condições da infraestrutura de Santa Catarina. As estradas, um verdadeiro caos, buracos, justamente ainda numa região que é importante, que é uma região que é das maiores cadeias de proteínas do mundo, que precisam sair de lá e serem escoadas pelos portos catarinenses para serem vendidas na Europa, nos Estados Unidos, e nós não temos estradas. As estradas são um desastre, as condições oferecidas pelo Estado de logística. Então são essas questões que me movem. É a certeza que eu tenho, professor Reuli, que basta ter um presidente da República que coloque de novo o povo no orçamento para estancar esta barbaridade de 33 milhões de pessoas hoje submetidas a este calvário que não tem, que já teve precedente, mas nós saímos disso, que é o mapa da fome, e nós novamente voltamos a pertencer. E que aqui em Santa Catarina, como eu disse, são 500 mil de catarinenses na vulnerabilidade alimentar. É voltar isso, voltar os programas do Minha Casa Minha Vida, do Pró-Infância, fazer com que a nossa saúde possa ter investimentos para que nós possamos resolver, sobretudo, os problemas hoje existentes aqui em Santa Catarina, e é um modelo de governo que eu quero dizer para você que me motiva muito a iniciar como nunca na história do povo catarinense. Qual é? De termos um processo horizontalizado de decisões. O que isso significa? Um governador que decide os problemas com o povo de Itapema, com o povo do Vale do Itajaí, com as regiões de Santa Catarina, que submeta os recursos do Estado para decisão na comunidade. Um governador que sabe e administrou uma cidade como Blumenau e que lá aprendi de que todas as obras são importantes, mas as obras mais importantes sempre são as obras humanas, os programas sociais de inclusão. É não deixar que em Santa Catarina se tenha uma criança fora da escola, que não se tenha um catarinense passando fome, que não se tenha um catarinense em situação de rua, morando nas ruas e nas praças. E isso eu sei fazer, já fiz, e como disse, basta ter um olhar de governança que valorize e priorize o ser humano. Portanto, são esses valores que me animam a estar aqui contigo, debatendo com a tua audiência
para que a gente possa entusiasmar o povo de Santa Catarina num novo momento. Me perguntaram hoje, professor Reuli, como é que eu iria resolver o problema da infraestrutura de Santa Catarina. A capacidade de endividamento do nosso Estado é extraordinária. Os governadores ficaram parados. Nós temos condições de iniciar no ano que vem uma verdadeira revolução. Mas não é o contrário, por exemplo, do que o próprio governador Carlos Moisés tem dito, porque, na verdade, mesmo Santa Catarina sendo um estado que arrecada muito, que manda muito para Brasília e recebe pouco, a impressão que o atual governador nos passa é que os cofres estão cheios, que existe verba para um plano 1000, e era isso exatamente que eu ia te perguntar. Caso eleito, como é que vai ser administrar as promessas do Plano 1000 e ao mesmo tempo dar conta desse buraco fiscal, desse buraco de arrecadação que o Estado possui nesse momento? Professor Reuli, primeiro que não tem no modelo de governança atual nenhum planejamento estratégico de investimento. Não se governa assim. Eu não tenho medo do tal do equilíbrio fiscal, porque eu não sou um irresponsável. Eu tive as minhas contas a vida toda na administração pública aprovadas. Agora, é diferente, você há de convir comigo, sair por aí dando pix numa relação tipo Centrão com orçamento secreto, que o povo de Santa Catarina nem sabe, porque diz que o cofre está cheio, mas quanto é que tem e o que dá para fazer. E a outra coisa é você ter um efetivo planejamento. A outra questão que eu quero dizer para você é de que cada R$1 que o Estado tem, se ele souber ser administrado, só no BRDE, por exemplo, ele se transforma em 11. Ele multiplica-se em 11. Por isso que eu estou muito tranquilo para fazer em Santa Catarina o que eu fiz em Blumenau, 400 quilômetros de asfalto, nós fizemos em 8 anos. A cidade estava no paralelepípedo e no macadame na minha época. Não tinha um palmo de asfalto. E nós fizemos uma verdadeira revolução urbana. Por quê? Porque planejamos, porque fizemos um modelo de governança de política de Estado. Não esse tipo de política. Eu não quero ser um governador para sair com uma marca minha. Não, eu quero ser um governador que deixe um Estado forte, que ele seja presente na vida do povo catarinense, que ele seja reconhecido em Itapema pelos seus valores do ponto de vista das parcerias, enfrentando as dificuldades que aí tem, dificuldades nos hospitais, na saúde, dificuldades para a gente poder desenvolver, inclusive, um processo metropolitano na região litorânea de Santa Catarina, garantindo tranquilidade no direito de ir e vir da nossa gente, de fazer um governo que ele ofereça para o povo de Santa Catarina uma proteção à nossa economia. Olha, professor Reuli, nós não temos em Santa Catarina uma segurança de crédito subsidiado para o micro e pequeno empreendedor, que são 70% praticamente da nossa economia. Enquanto nós estamos aqui dialogando, aí em Itapema, vários micros e pequenos empresários estão fechando o seu negócio, ou estão no Serasa, ou estão em dificuldades de poderem superar as adversidades naturais do mercado, e o Estado de Santa Catarina é um ausente. Eu criei, por exemplo, o Banco do Povo em Santa Catarina, e aqui me lembro muito da figura de Pedro Cascais, que foi um empreendedor do micro e pequeno empresário, que foi a pessoa que criou uma luta no Brasil inteiro para que tivéssemos marcos regulatórios na defesa do micro e pequeno empreendedor, que resolveu o problema na época que eu fui prefeito diante da crise da indústria têxtil.
e que salvou a economia da cidade espalhando microcréditos para que as pessoas pudessem desenvolver os seus próprios negócios. Por que Santa Catarina não tem isso? Nós somos um estado dos pequenos negócios, das pequenas propriedades agrícolas. Nós não temos hoje, por exemplo, na agricultura familiar, um programa para fazer um processo de dar saltos de qualidade do produto e agregar produto que é hoje produzido na agricultura, com pequenas agroindústrias. Eu fiz isso em Blumenau, embora é uma cidade industrial, mas fizemos isso na comunidade agrícola existente, na Vila Itopava, na Itopava Central. Nós temos, professor Reuli, 1 milhão de catarinenses dos 7,5 milhões vivendo na agricultura, sem nada, com a mãozinha na enxada, cuidando da sua terrinha, sem condições, às vezes, de poder fazer um processo produtivo, que bastaria a presença do Estado para a gente poder fomentar a economia com uma velocidade, garantir renda e emprego para as pessoas. São essas coisas que me motivam. Décio Lima é candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo Partido dos Trabalhadores. Nós estamos recebendo uma enxurrada de mensagens aqui pelos nossos grupos, pelos nossos WhatsApps, enfim. E eu vou ter que fazer uma pausa comercial, mas na volta a gente volta com o Décio Lima e eu quero perguntar para o Décio o seguinte: Décio, já quero te preparar a pergunta da volta, pode ser? Claro. Décio, na eleição de 2018, você fez quase 13% das intenções de voto. Esta eleição ela tem uma característica um pouco diferente, aliás, muito diferente daquela eleição de 2018. Nós temos pelo menos 4 candidatos que querem herdar esses tais votos do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Isso está muito visível. Então me parece, pelo menos numa primeira análise, que nós teremos uma eleição com um teto de primeiro turno muito baixo, me parece. E hoje o presidente Lula tem mostrado um desempenho dentro do estado de Santa Catarina que é melhor, por exemplo, do que foi em 2018. É um cenário melhor do que 2018. Você aposta na verticalização do voto para chegar ao segundo turno? Essa bandeira de estar defendendo a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de buscar o voto de quem vai votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma estratégia para que você esteja nesse segundo turno? Você vai responder depois da volta do intervalo para mim, tá bom? Obrigado, Décio. São 19h06. São 19h11 minutinhos. Você vai participando com a gente no 47999560000. Muitas mensagens de WhatsApp chegando aqui. Muita gente querendo elogiar o Décio Lima. Muita gente também, como é prático da democracia, também fazendo suas críticas. E é isso, gente. O espaço está aberto realmente para toda e qualquer manifestação, mas antes de tudo eu quero agradecer mais uma vez ao Décio Lima por estar fornecendo, estar dando essa entrevista para a gente aqui no Jornal da Cidade, segunda edição. A gente que começou com essa sabatina ainda há 2 semanas atrás, salvo me engano, com o Jean Loureiro, já passou por aqui também o Jorginho Melo, o Ralph Zimmer, o Espiridião Amin, o Jorge Bueira, agora o Décio Lima. Na segunda-feira que vem o governador Carlos Moisés, e o mais bacana de tudo é esse espaço plural realmente para que o candidato possa trazer suas opiniões, trazer as suas sugestões e as suas propostas para o Estado. Na saída do bloco anterior, eu perguntei para o Décio se ele via esse cenário um cenário melhor do que 2018 e se ele acreditava na possibilidade, se ele acredita na possibilidade de uma verticalização do voto, ou seja, aquele voto casado, né? Votei 13 para presidente, vou votar 13 para governador. Essa também é uma das apostas para chegar ao segundo turno, Décio? Professor Reuli, a política ela tem lado. As pessoas acompanham a opinião. Não é só a biografia, que às vezes um candidato tem, muito rica, e eu tenho respeito pelas biografias, eu tenho profundo respeito pelas formas de pensamento que são divergentes. Eu quero dizer para você que eu não tenho inimigos na política, nunca tive. Eu tenho o debate como um processo natural, normal, mas aqueles que pensam diferente de mim são seres humanos. E eu tenho meus limites, que são os limites do humanismo. Agora, o momento que o Brasil está vivendo, ele tem uma clareza que é perceptível para todos nós.
essa polarização do Brasil, ela é muito clara, ela é uma polarização de valores. De um lado, visivelmente, quem defende armas, quem nega a ciência, quem é responsável por 200 mil mortes que poderiam ter sido evitadas, segundo a Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, durante a pandemia, nós tivemos quase próximos de 700 mil, e se nós tivéssemos feito um modelo de governança correto, como os países que acompanharam a orientação da ciência fizeram, nós teríamos evitado 200 mil óbitos nesse período, que negaram a ciência. Nós tivemos situações, até na família, de pessoas, olha, eu acho que eu não vou tomar a vacina porque posso virar jacaré. Olha que absurdo. Nós tínhamos um presidente que dá uma tossezinha zombando de uma situação tão dolorosa que nos tomou no mundo e no Brasil, totalmente desrespeitoso. Uma polarização que acham que a arma é o caminho da solução. O Brasil, nesse momento, ele contabiliza 44 milhões de armas vendidas nos últimos 3 anos. Para quê? O povo precisa de comida, precisa de emprego, precisa melhorar a sua renda, precisa ver a vida das pessoas, o preço do combustível. Nós nunca tivemos numa situação tão absurda como essa, aonde descobrimos uma riqueza que é o pré-sal, fantástica, e entregamos isso para os interesses internacionais e estamos comprando o nosso próprio produto em dólar porque eles entregaram. Foi isso que fizeram com o nosso país. Então, professor Reuli, a política tem lado. Eu sou o único candidato que não sou desse lado ao governo do Estado. Eu sou o candidato que sempre tenho dito, estou com o presidente Lula porque ele é a esperança. O povo brasileiro e o povo catarinense não quer um futuro incerto, está abominando o presente, porque com saudade, sim, de um passado recente, que ele comia melhor, que ele passeava, que ele não estava no Serasa, que ele estava sonhando com a sua viagem, com a sua família, ele estava sonhando em comprar um carrinho novo. Senhor Reuli, o Brasil entregava 4 milhões de veículos novos todos os anos e hoje estamos entregando apenas 1,5 milhão por ano. Olha o retrocesso. O Brasil pisava na 6ª economia do planeta. Hoje estamos pisando na 13ª economia do planeta. A renda, quem está nos ouvindo sabe, o preço da prateleira do supermercado, da bomba de gasolina e do seu salário. A renda média, por exemplo, em Santa Catarina, professor, ela reduziu nesse período a renda média, que a gente faz aquela conta, põe toda a receita que é produzida em salário e divide pelo número de pessoas que estão trabalhando com carteira assinada. A renda média em Santa Catarina, ela decresceu de R$ 2.100 para R$ 1.700. E a inflação galopante. Então a qualidade de vida mudou. Eu tenho certeza, professor Reuli, que essas eleições, o povo será inteligente do ponto de vista de votar para melhorar a sua própria vida. Ele não vai procurar o caminho para as coisas ficarem pior. E aí eu quero dizer para você de que o povo vai escolher um presidente da República que tenha compromisso com a democracia, com o amor, com os valores humanistas, que vai colocar de novo o Brasil no orçamento, que vai de novo tirar o Brasil do mapa da fome. E aqui o povo vai votar num governador ligado a este sentimento, que sou o único nesse momento, junto com a Bia Vargas, uma mulher preta, mãe,
jovem de 35 anos, que me orgulho muito estar com ela nesse momento para dizer de que as mulheres de Santa Catarina estarão governando comigo a partir do ano que vem. Um estado, inclusive, professor Reoli, que vive dados alarmantes com relação às nossas mulheres. Um feminicídio por semana. Nós não podemos nos permitir conviver com isso. Nós não somos um povo violento. A minha formação é uma formação na Igreja Católica. Eu tive uma formação nas pastorais da juventude, nas pastorais operárias, na solidariedade. E um Estado que se permite ser um dos líderes no Brasil no feminicídio, maltratando as mulheres. Um Estado que tem o nome de Catarina, que tem a nossa Santa Madre Paulina, que tem a nossa heroína Anita Garibaldi. E por isso eu quero, inclusive, que observem bem essa mulher que está compondo a chapa comigo na majoritária. Ela vai representar as mulheres, ela está ali representando a juventude, para a gente fazer um processo efetivo de transformação na vida e na cultura também do povo catarinense com relação a esses valores que são desprezíveis e que nos envergonham. Décio, eu queria... você hoje conversa com a audiência, uma grande audiência aqui no litoral, especialmente para Itapema, para Porto Belo, para Bombinhas, para Balneário Camboriú, para Tijucas, que está aqui ao lado, para Governador Celso Ramos. E a nossa região tem as suas carências, Décio. Nossa região tem carências, especialmente na área da saúde. Falta muito para a gente aqui um hospital de apoio regional em que a gente consiga, enfim, desencadear um outro processo, por exemplo, com as cirurgias eletivas que hoje, como você mesmo colocou, tem 2 anos de espera em alguns casos. A gente tem a questão da segurança. Cada ano o número do efetivo da Polícia Militar na região diminui. A gente tem problemas com acesso às escolas estaduais, especialmente as escolas de ensino médio, que não tem vagas, que estão velhas, sucateadas. Temos o problema com a nossa BR-101, essa BR visceral que nos corta, que infelizmente já apresenta um gargalo extremo para a nossa região. Eu te pergunto, que mensagem dentro desses temas você poderia passar ao ouvinte que agora nos acompanha em 104.1, já encaminhando aí para o final da nossa entrevista? Senhor Reoli, confiar no conceito que eu estou trazendo. Não é uma promessa, é um conceito de governar. Eu tive a oportunidade aqui no começo do seu programa de dizer, eu vou governar Santa Catarina, não lá num palácio, numa casa da agronômica, que a maioria não, todos os governadores ficaram lá. Eu não vou ficar num gabinete ou num palácio enquanto nós estamos vivendo esses absurdos da falta de saúde, das nossas escolas, que são analógicas, de uma condição dos nossos professores, sem solução para os problemas dos professores. A educação de Santa Catarina está literalmente sucateada na sua infraestrutura, sem valorização da estrutura humana dos nossos professores, uma educação analógica que tem que ser inclusa digitalmente, não tem infraestrutura, não tem. Qual é a marca desses governos que passaram com relação à infraestrutura? Pois bem, como é que é o nosso conceito? É um conceito diferente. É um conceito onde eu vou governar nas 21 micro-regiões de Santa Catarina, que é uma concepção municipalista, onde nós vamos estar com os prefeitos, com os vereadores, com os empresários, com os trabalhadores, mas não para levar PIX, mas para dizer para eles, está aqui, ó, o dinheiro que é arrecadado e o que vocês querem fazer, iniciar nas prioridades. Portanto, nós vamos já rapidamente construir um planejamento dos problemas nas 21 regiões e estabelecer eles como um planejamento de política de Estado para a gente poder solucionar.
Além disso, como disse para você, agir com inteligência. Nós não podemos imaginar, professor Reuli, e eu aprendi isso na forma de governar, de que, olha, o caixa do governo que eu vou ter é um caixa de 4 anos. Mas os problemas que o Estado tem precisa de um caixa de 12 anos. Nós vamos buscar os recursos. Com o presidente Lula, nós vamos retomar os investimentos para Santa Catarina, não nessa proporção absurda de um presidente que vem aqui fazer 2 motocicletas e não tem um tijolo de obra nesse estado, um governador que teve que bancar obras federais. Isso é inconcebível com o povo de Santa Catarina. Eu dei o número dos impostos de Santa Catarina, nesse período, 7% retornam para cá. No período do Lula, 60%. Nós vamos buscar isso de volta, para nós corrigir esses atrasos que nós tivemos. E, além disso, numa política revolucionária na infraestrutura de Santa Catarina, para nós poder levar esse estado a uma condição de ser um paradigma para o Brasil. Então, assim, eu estou muito tranquilo com as dificuldades que você me apresenta. Muito, porque eu enxergo soluções. Agora, se continuar o convencional, a mesmice, esse estilinho de governar, nós não vamos ter solução para vários problemas em Santa Catarina. Nós não podemos fazer modelo de governança de luxo. Nós temos que fazer um modelo de governança preocupado com as feridas que o nosso Estado tem, que são graves, na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, em todos os lugares onde visivelmente o Estado praticamente não existe. Eu pergunto para você, o que fizeram pela segurança pública que atende a população de Itapema, Porto Belo nesse período? O que fizeram para a questão hospitalar nesse período, para atender as cirurgias eletivas? Meu Deus, para que serve um governador? Eu vou ser um governador aí, em Itapema, em Porto Belo, em Bombinhas, em Tijuca, sentado, discutindo, conversando e resolvendo os problemas com a população e com aqueles que protagonizam o processo da política, da economia, e que são as pessoas nesse modelo extraordinário que é Santa Catarina, que é um modelo de cooperação, associação e de ativismo local. Então, eu estou muito tranquilo, professor Reuli, para enfrentar esse problema, mostrar para o povo de Santa Catarina que tudo tem solução. Tudo, absolutamente tudo tem solução. O que nós precisamos é romper com esse processo antigo e velho que não serve mais, que causa problemas, que deixa cicatrizes no povo catarinense. Décio Lima, eu quero agradecer a sua entrevista aqui ao Jornal da Cidade, segunda edição, desejar a você sucesso na sua trajetória. Muito obrigado, professor Reuli, uma honra poder interagir com o senhor, com a sua grande audiência, agradecer àqueles que me acompanharam, agradecer as manifestações, mesmo as que são contras, elas são naturais nesse processo, e, sobretudo, também agradecer essa expressão extraordinária que nunca fica velho, né, professor Reuli, que é a radiodifusão, né? Verdade. A rádio está sempre tocando o coração de nós todos, né, e eu acho que é muito importante o papel que o senhor exerce aí, a sua equipe maravilhosa, que é da Rádio Cidade de Itapema. Um grande abraço, muito obrigado. Grande abraço, Décio, tudo de melhor para você. Cidade